Voltamos então com a nossa entrevistada de hoje, a Daniele Hart. No Insta ela se chama de Dani, né? Dani Hart, Dani né? Hart, né? E vocês podem ir lá e procurar. Olha, é muito interessante as falas, muito interessantes, as palestras muito interessantes. E é uma indicação. Passe lá para conhecer. Posso te chamar de Dani? Mas por favor, Tá, Dani. Tomando como exemplo as enchentes que têm marcado o vale aqui do Taquari, nós podemos afirmar que nós vivemos uma travessia. Nós temos tempos de calmaria, como exemplo o dia de hoje, um dia glorioso, com sol, uma temperatura agradável, mas em seguida vem o caos, né? E isso não se aplica somente agora aqui nas enchentes no vale, mas se aplica também no mundo corporativo, na nossa vida, né? Na vida individual. Temos esses momentos, né? Momentos em que parece que tudo flutua, tudo se encaixa e de repente se instala aquele momento, dá aquela reviravolta, né? Como fazer essa travessia? sabe que a pergunta é muito sábia. Porque a vida é uma travessia de fato, né? É como se nós vivêssemos um grande rio em que a gente fosse se permitindo. Eu acho que a maior sabedoria é quando a gente não rema contra. Mas a gente entende que às vezes a gente pode ir até a beira do rio para pegar um remanso, né? E seguir o curso do rio conforme ele vai se apresentando. E com o tempo tu vai dominando a técnica de cuidar dessas águas, entendendo que às vezes há uma calmaria, mas às vezes na calmaria também a gente tem mais pedras. Exato. E a gente tem que cuidar para a gente desviar dessas pedras, senão a gente também pode uma correnteza ou num rio que ainda tu não conheça. Exato. E é muito bonito porque a vida é essa questão imprevisível. E a gente tem uma Não é mania, linear, não é linear. E a gente vive um tempo, um espaço. Dizem que isso é uma construção, dizem que é algo muito maior. Eu não sei. Eu só sei que de fato a gente precisa viver o melhor. A gente pode escolher, né? Porque precisa, quem sabe, cada um sabe a vida que quer, né? Sim. Mas a gente pode escolher ser sábio a ponto de entender que essa travessia é preciso a gente ir experimentando, estando no momento presente, vivendo aquele momento, um de cada vez. E compreendendo, como a gente disse ali no primeiro bloco, que tudo passa. A vida é efêmera, as coisas acontecem. O rio é como a água, nunca mais a água vai ser a mesma. E nunca mais, aquele mesmo curso de rio, num segundo, terceiro dia, ele pode estar diferente, numa outra estação. Hoje mesmo, um verão dentro de um inverno, né? Exato. Ah, mas como? Quem diria? Mas essa imprevisibilidade, quem disse que isso já não aconteceu? Já aconteceu outras tantas vezes. Exato. Mas são momentos raros. Mas de a gente se permitir sair do que é normal, do que é esperado, porque a vida é essa questão imprevisível mesmo. E o que eu acho mais interessante é quando a gente se permite não querer controlar, mas usar o remo para que realmente tu se mantenha, consiga avistar um pouco mais longe, ou alguns momentos tu não vai avistar porque tem uma queda, mas a gente conseguir, a gente ter essa malemolência, a resiliência do viver. Eu acho que a grande sabedoria da vida, e quando a gente vai falando com pessoas que talvez passaram da meia idade, é a gente conseguir entender que a gente não vai controlar e que quase sempre o que vem é muito incrível. É sempre recheado com muito mais entregas positivas do que ruins. Mas o nosso cérebro, ele tem muito medo, porque ele vai lutar sim pela nossa sobrevivência, para que a gente consiga se manter vivo. Então ele vai dizer, perigo, cuidado, isso aí, não, isso nunca aconteceu, não vai mais para lá. E a gente tem que ir ensinando para ele que calma, eu não estou colocando a minha vida em risco. Ou às vezes eu estou colocando a minha vida em risco, eu tenho que retornar, né? Mas que muitas vezes o cérebro, ele tem essa missão de fazer a gente viver. Só que se a gente for só por ele, a gente nunca vai mudar, porque ele é danadinho, ele não quer que a gente mude, até porque isso consome muita energia de um cérebro. O cérebro, ele tem 2% de todo o nosso peso corporal e ele gasta 20% da nossa energia. Isso é muita coisa.
Então imagina se ele toda vez tiver que tomar tantas decisões diferentes. Então ele busca automatizar e já dizer, isso vai acontecer, isso aqui tu já viu que não pode dar certo, não vai para lá. Só que se a gente tem consciência, a gente pode ir negociando com o nosso cérebro e vendo assim, tá, só um pouquinho. Me deixa permitir sair um pouquinho dessa zona e avançar minha zona de conforto. Todos dizem que é sair da zona, né? Todos não, muitos autores dizem, tem que sair da zona. Eu diria, vamos estender a nossa zona de conforto, porque é necessário nessa vida que a gente também tenha conforto. Porque o conforto, quando a gente está num espaço onde a gente já conhece, com pessoas que a gente já conhece, e que as coisas nos deixam em conforto, a gente tem muita mais capacidade de criatividade, de construção, do que o contrário. Quando a gente está se sentindo com muito medo, quando as coisas são muito diferentes, eu tô com cortisol, eu vou produzir, só que eu vou produzir muito mais para fugir, para lutar ou paralisar, do que construir algo positivo. Tem uma autora que eu adoro, que é a Barbara Fredrickson, que é uma professora norte-americana, que ela diz que tem uma teoria que é ampliar para construir. Quanto mais bem-estar tu sente, e o bem-estar vindo das emoções positivas, como a serenidade, a alegria, a diversão, a gratidão, o amor, ou seja, emoções que sabe aquela sensação de crescer, assim, de tu estar pleno e feliz, de fato, a gente usando a felicidade como alegria, né? Mas, eu tô me sentindo tão bem, com bem-estar. É nesse momento que a gente consegue construir mais coisas, que o nosso cérebro, ele se amplia. Quando a gente está tenso, quando a gente é cobrado no trabalho, ou quando a gente, como pai e mãe, cobra do filho, faz isso aqui e aponta muito mais erro do que solução, nesse momento, o que o nosso músculo faz? Ele encolhe. O nosso cérebro é o quê? Um músculo. Ele encolhe. E nessa hora, a gente não pode esperar que as pessoas sejam criativas e resolvam os problemas de uma outra forma. Elas vão fazer tudo no automático para resolver e para se livrar daquele problema. Então, assim, quando a gente pensa que no ambiente corporativo ou na família, em qualquer lugar, se a gente quer viver bem e inclusive prosperar, a felicidade é um caminho. Felicidade não é a gente achar que, que dia lindo, sol azul, poliana, né? Não é o mundo de poliana, tudo cor-de-rosa, tudo perfeito. Não, pelo contrário, é quando a gente enxerga a vida como ela é. E muitas vezes, o que acontece com o nosso olhar? O nosso olhar, o nosso cérebro também faz isso. Ele cria um viés. Ele vê primeiro o negativo do que o positivo. Por quê? Deixa eu ver aqui tem um problema, ali tem uma rachadura, vai ver os problemas. Depois que ele acostuma, ele vai conseguir, tu começa a apreciar. Aí tu ensina ele, hello, pode ficar tranquilo, aqui é um ambiente seguro, agora tu pode apreciar. Agora tu pode olhar a vida como de fato ela é. E a gente precisa ensinar o nosso cérebro a fazer isso, sim, Classi, porque senão a gente vai parecer ser aquele negativo. Não, nós temos, por biologia, a necessidade de ver o que não pode funcionar, o que precisa melhorar e tal. Sim. Mas de que forma a gente pode ensinar o nosso cérebro? Praticando gratidão. A gente tendo um momento de pausa, fazendo meditação, que até hoje eu não consegui. Aliás, já fiz uma e outra, um período e tal. Mas é um processo para mim mais complexo, mas eu faço respiração consciente, consigo fazer meus momentos de pausa com música. Então, tá no carro, coloca uma música alta e vai cantando. Isso para mim é extremamente, para mim e para todos nós, é extremamente relaxante. Antes de vir para cá, eu estava ouvindo aquela música da Rita Lee. Tem lugares que me lembram minha vida, por onde? E eu passei por lugares onde eu trabalhei aqui, eu disse, sabe quando o coração, ele, fica grandão, assim? E quem é que proporcionou isso? Eu, pra mim mesma. Mesmo que eu possa ter compromissos e coisas depois, que eu quase chegando atrasada, porque eu sou um pouquinho mais chatinha com o horário, então eu tenho que me ajudar a me flexibilizar, porque eu tenho uma natureza rígida, organizada, então toda vez eu preciso me desconstruir. Então o que eu fiz? Não vou ficar dizendo, Classi, eu vou chegar 2 minutos atrasado. Calma. E vejam vocês, eu preciso ficar falando comigo. E até uma dica importante, quando a gente não está muito legal, quando a gente precisa chamar atenção para algo, digam o nome de vocês. Eu digo assim, Daniele, calma, tu não vai chegar atrasado. Coloquei uma música alta, fiquei cantando, que eu adoro cantar, e a música me levou para outros momentos da vida. Rita Lee, maravilhosa, ela entra aqui com
um bálsamo, assim, Aham. maravilhoso. Então eu cheguei aqui, ou seja, às vezes tem momentos, não era um momento tenso meu, Aham. agora é claro que não, né? Mas às vezes a vida tem tantos momentos de tensão, mas a gente faz o tamanho que a gente quer. O meu avô querido, ele sempre dizia que o frio a gente faz do tamanho que a gente quer. E vamos transformar isso para outras situações da vida. Sim, tem momentos que a gente pode transformar ainda mais, ou se eu conseguir levar o meu cérebro para passear, para pensar em outras coisas, aquilo não é mais o foco. Então talvez aquele problema já fique pequenininho. Ou quando eu vou olhar e conversar com outras pessoas e tiver um ouvidinho mais atento, eu vou ver assim, poxa, mas olha a sabedoria que essa pessoa tem, ela passou por tais e tais e tais problemas e hoje está aqui sorrindo. Então a gente consegue sair do nosso micromundo, que às vezes as coisas nem são tão graves assim, mas a gente treina o nosso olhar, especialmente quando a gente coloca na nossa vida a gratidão. Os maiores programas de resiliência do mundo foram ancorados na gratidão. E gratidão é gratuita, é fácil de praticar. Só exige que a gente tenha vontade e escolha um momento exato da minha vida, que seja antes do almoço, na hora de acordar ou na hora de dormir, o mesmo momento. Por quê? Para a gente ter isso como hábito. Porque a gratidão de fato faz com que a gente aprecie o bom da vida. E quando a gente aprecia o bom da vida, o bom começa a nos apreciar também. E começa a virar essa troca. Isso. Tu falas muito nas tuas palestras, né, de empresas felizes e pessoas felizes. Os afastamentos por burnout têm aumentado as metas, as pressões, as cobranças. E neste contexto, qual é o papel do líder? O líder é o cara mais fantástico, mais importante que a gente tem num ambiente, assim como um pai e uma mãe dentro de uma família, que dão um norte, que dizem calma, a gente precisa conversar, ou esse momento precisa ser ajustado. Na empresa é igual. Quando a gente vê que um time está doente, o seu líder está doente. Quando um time está muito agitado, ou um time compete demais, veja bem que às vezes o líder também é um grande competidor e faz com que os seus, ao invés de competir com o mercado, fazem uma competição internamente. Então assim, o líder é a peça central do jogo de xadrez. É ele que é o estrategista, ele que é um grande regulador emocional. E as pessoas normalmente entram numa empresa pensando que naquele lugar, eu vou ter talvez um bom salário, um bom lugar para trabalhar, eu quero bons benefícios, ou às vezes a missão, aquilo que a empresa faz, eu acredito muito. Bingo! Só que muitas vezes elas não permanecem nessa missão porque elas querem se desligar de um líder, daquelas pessoas. E o líder é o cara que deveria ter mais capacidade, para isso tem treinamento, a gente pode desenvolver essas pessoas de conseguir, primeiro, antes de qualquer coisa, ouvir os seus colaboradores, compreender que as emoções elas vão e voltam, que não dá para deixar da porta da empresa, né, para fora da porta da empresa, quando a pessoa tem raiva, quando está com medo, quando está com angústia, quando tem problemas financeiros ou qualquer outro tipo de problema. O líder, o maior papel dele é fazer esse acolhimento. Não é um psicólogo, é só ser humano. Entender que tem as metas, mas que as pessoas é que vão fazer, de fato, esse grande time faz com que a gente chegue lá juntos. Isso não é utopia, gente. Eu já tive times. Eu trabalho em empresas onde a gente vai azeitando especialmente a liderança para o olhar às pessoas. E isso é extremamente antigo, é extremamente necessário, mas com a competição, com a inovação, com esses métodos ágeis, a gente foi se perdendo no meio do caminho. Então, assim, para as empresas, olhem para os seus líderes, assim como olhem para os pais, olhem para as mães. São eles que vão, possivelmente, apoiar mais os ambientes de trabalho, a nossa sociedade, os ambientes familiares, os grupos de amigos. Sempre tem uma liderança, né? E quando a liderança faz fofoca, o que acontece em um grupo? Faz fofoca. Exato. Quando a liderança não é ética, o grupo acaba não sendo ético. É Isso acontece, é consonância emocional, isso é natural que aconteça. Assim, é um problema grave que nós temos hoje, mas todo problema a gente sabe que tem solução. Especialmente quando está vinculado com pessoas, né? Então os líderes precisam ganhar um carinho especial das empresas. Não é só salário, né? Mas esse cuidado, né? Para que ele também possa cuidar. Ótimo. Voltamos em seguida.
sempre com o patrocínio da Requinte Chocolateria e da Ritz Restaurante, ambos em Arroio do Meio.